Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia, seja na nossa capital Rio Branco e também no interior. Vamos falar agora sobre educação, especificamente de educação infantil. Eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com a psicóloga Cláudia Valério Martins Jorge. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu levei algum tempo para acreditar que Jorge não era um nome próprio, também sobrenome. É, sobrenome do meu marido. Tenho alguns amigos com sobrenome Jorge. Um deles é o Luiz Carlos Moreira Jorge. Legal. Então ele é nome, mas é também sobrenome. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Tenho o prazer de conversar também com a Neiriane Ferreira Pereira, pedagoga e pós-graduada em gestão escolar, professora há 15 anos. Seja bem-vinda. Aqui dá para cumprimentar. Bom dia, ou boa noite, Boa noite. Professora Cláudia, está um pouco distante, mas dá para a gente cumprimentar. Vamos estender aqui a energia positiva, né? Exatamente. Afinal de contas, olha só, educação infantil, creche, escola, diante do saber. Ela existe há alguns anos, mas agora está sob a sua direção. Exatamente. Vamos falar um pouco dessa história e depois a gente começa para valer o programa. Vamos lá, então. Muito bem. Uma boa noite a todos, né? E, assim, na verdade, Diante do Saber, ela já funciona há 3 anos. Diante do Trono, um hino que tem evangélico. O Diante do Trono, pois é, lá é Diante do Saber. Traz uma banda, né? Isso. Ela é uma creche escola, nós realizamos o atendimento lá de crianças a partir de 0 a 5 anos, né? De 0 a 5 anos de idade, que é a fase da creche e pré-escola. Porém, eu estou agora administrando a partir de janeiro, mas a creche já funciona há 4 anos. E nós fizemos algumas modificações, adaptações e também passamos a atender crianças também com 6 anos de idade, onde a mãe tem a necessidade de trabalhar o dia todo. A criança, ela necessariamente faz o primeiro ano em outra escola, seja da rede pública ou também da rede privada, e em outro horário ela deixa com a gente no espaço, onde lá a criança também vai realizar atividades pedagógicas, jogos, brincadeiras, dinâmicas, teatro, apresentação, né, de participar de apresentações de palestras, e também, em contrapartida, nós temos as crianças do maternal também, né? Onde a mãe, nós vemos aí que a maioria das mães, ela tem a necessidade de voltar ao seu trabalho a partir do 4º mês, né? De licença maternidade, e geralmente a partir do 5º mês de nascimento, a criança precisa ter um espaço para ficar. E nós atendemos essas crianças, né? A partir de 5 meses de idade. Legal. Psicóloga, por muito tempo a gente tinha um conceito de creche, um espaço de alguns metros quadrados, uma cobertura, é lá no fundo os banheiros e tal, e apenas isso, um lanche. E a criançada correndo para lá, vai para cá, alguns se machucando, quebrando o braço, quebrando a costela, chegando o professor e tal, enfim. Isso foi mudando aos poucos, graças a Deus, e hoje a gente tem um novo conceito em creche. Seja pública ou seja privada. Né? Aí a pergunta é a seguinte: qual a importância de um profissional na sua área, nessa faixa etária aí? Que começa aí a formação do caráter. De 5 meses, né? Aos 3 anos de idade. É muito importante que a família esteja integrada com a escola, né, numa parceria. O importante do psicólogo escolar, fazendo atendimento na escola ou até fazendo um suporte escolar, é que esse início da vida, ele é muito importante para a criança formar a sua personalidade, o seu caráter, né, as suas satisfações, insatisfações, né, passam por várias fases de desenvolvimento que ela precisa passar, mas sem nenhum trauma. Então, o que acontece? A gente faz o que na escola? A gente observa
tanto a criança como os professores, como é que a criança está agindo, como ela está se comportando, o emocional da criança. Porque a criança, ela é uma esponjinha. Ela vai recebendo tudo que ela escuta, tudo que ela vê. Então, ela vai tirar dali aquilo que ela vai passar. Então, se ela tem um lar que existe muita discussão, o que ela vai passar na escola? Ela vai passar agressividade. Se ela tem um lar aconchegante, ela vai passar na escola uma harmonia. É evidente que tem os casos isolados, mas a maioria das vezes acontece isso. Exatamente. Dificilmente. Né? Isso é bom porque a criança pode levar esse trauma por muito tempo. O trauma infantil da primeira infância que a gente fala, que é do 0 aos 3 anos, esse trauma da primeira infância, se ele passar por essa infância, ele vai passar por outras fases. Se enraiza e pronto. Se enraiza. E na fase adulta, ele vai dar ou na adolescência, principalmente. Temos adolescentes hoje que, hoje o mundo está bem mudado, né? Com a tecnologia e tudo isso, é tudo muito imediatista, é todo mundo muito traumatizado com tudo, né? E às vezes esse trauma realmente acontece. E é nessa primeira infância que a gente precisa observar a importância de dissolução desse trauma. A professora vai dar licença um pouquinho? Pode ficar à vontade. Depois eu volto aqui. O problema maior é que o adulto, por mais fechado que seja, ele consegue expor o que está sentindo. A criança, normalmente, não. A criança, e aí, o que fazer para identificar? Por incrível que pareça, a criança, às vezes, ela tem uma abertura maior. A não ser que seja uma criança muito tímida ou muito repelida. Isso. Né? Que, às vezes, em casa não tem essa abertura, então ela não já vai ter com em função de outros ninguém. problemas, né? Exatamente. Também, às vezes, em casa. O que é importante é que a criança se comunica além da fala. Ou seja, a gente utiliza de técnicas, principalmente o desenho infantil. O desenho infantil, ela está se caracterizando e caracterizando a família sempre. Então, a criança, ela fala no desenho. Então, cabe a nós analisarmos os desenhos e depois fazer um histórico da vida da criança com a família e conversar, entrevistas, fazer uma anamnese, né? E dizer o que está possível de ver naquele desenho e até mostrar para os pais o que a gente consegue ver quando a criança desenha. Né? Eu procuro dizer assim, bem por alto, porque mesmo com a criança, eu preciso dizer para a criança assim, olha, o que a gente fala aqui não vai sair daqui, que é o sigilo profissional. Então, para os pais, o que eu passo é o meu entender da conversa que eu tive com a criança. Para a criança não se sentir que eu estou traindo a confiança dela, porque senão ela não vai mais. E esse vínculo é feito, às vezes, através de um sorriso e de um olhar. Resumindo, essa relação de confiança é importantíssima para que os traumas sejam superados ou evitados. Exatamente. Legal. Professora Leiliane, afinal de contas, qual é a expectativa agora? Nova gestão, nova direção, evidentemente, novos alunos, novas crianças. Nova clientela, né? A expectativa, na verdade, é realizar um atendimento, né, de qualidade e com isso nós oferecemos, assim, diversas atividades dinâmicas, pedagógicas. Também a gente espera que o pai ele sinta segurança, né, a mãe, porque quando a gente fala de criança, a gente fala do bem maior que nós temos, né, que eu digo que é a riqueza. Eu tenho 3 crianças, tenho uma bebê de 1 ano e 1 mês, então eu entendo assim que eu preciso sentir segurança onde eu vou deixar meu filho, né? Pensando nisso, partindo daí, eu entendo que eu tenho que oferecer um espaço de qualidade, uma confiança para os pais, eu tenho que passar essa confiança. E não só a parte do pedagógico em si, mas do cuidar, né, do zelar,
porque nós temos o banho, nós temos o momento do sono, nós temos a contação de história, né? Tem o momento do relaxamento, aí mais ainda nós temos a parceira que é a Cláudia Jorge, né? Ela vai estar nos amparando, nos orientando e vai estar em parceria com a gente também para fazer esse atendimento com mais eficácia, com mais qualidade, também fazendo um elo, né, de comunicação entre a família e a escola, porque isso é caminhar de mãos dadas, né? Então, é uma segurança maior que nós passamos. É importante esse tripé, então, que ela acaba de falar. Sim. A psicologia, a pedagogia, e a família. família. Porque a criança precisa de um espaço de crescer, a criança precisa crescer num espaço em que ela consiga socializar. Quando a criança começa a não socializar, a gente começa a perceber algumas coisas, né? E a escola é um espaço também para a socialização. Por isso a importância da creche dos 5 meses até os 3 anos. Por quê? Porque nessa fase a gente fala, a criança não entende nada. A criança entende, tanto entende, como tem a autonomia, ou ela vai ter uma vergonha do que fazer, dependendo de como ela é encaminhada. Então, o que é importante na creche, que nós tenhamos um olhar muito cuidadoso com essa primeira infância, porque tudo que ela conseguir suprir nessa primeira infância, tudo que ela conseguir pegar para si, ela vai levar. E isso fica como uma marca no nosso inconsciente, que pode ter um gatilho lá na frente e esse trauma aparecer. E aí ele pode atrapalhar a vida dessa pessoa. Tá dando sequência, atrapalhar a vida da pessoa. Um trauma não cuidado, não resolvido. Exatamente. Vai atrapalhar mais a vida pessoal dessa criança ou uma questão educacional e profissional? Todas as áreas. Porque se a gente vê uma criança que é repelida em tudo, é um não, só não, só não, só não. Não que eu diga que não tem que falar não. Eu costumo dizer que eu falo não muito fácil. Eu não tenho problemas em dizer não. Mas existe o não e existe o não. Como falar o não, né? E pôr limites na criança. Tem criança carente de limites. Essa criança também vai dar trabalho lá na frente. Um professor antigo que disse, olha, o professor não deve dizer não. Pode dizer assim, não é bem assim. Para explicar, né? Porque assim como não se deve também dizer que está errado. Está errado. Olha, pode ser. Isso. Porque nós temos o costume de sempre falar, não, você não pode fazer isso. E não explica por quê? E não explica por quê. Não, você não pode pegar isso, mas por quê? A justificativa faz muita diferença, exemplos para as crianças e às vezes elas, olhando para nós, elas querem fazer a mesma coisa e nós dizemos, não, não pode. A criança pega um objeto, por exemplo, que ela não pode pegar. A mãe vai lá, não pode pegar isso, menino. Ou então, me dê, não pode. Quando a senhora for pegar na frente dela, ela diz, não pode pegar. Exatamente. Se ela estiver compartilhando os brinquedos, que é uma coisa muito importante, é compartilhar os brinquedos. Por exemplo, uma panela quente, ela vai pegar. E ela não explica porque ela não pode pegar, porque a panela está quente. Mas depois ela pode pegar a panela. Sim, se a panela estiver fria. Sim. Aí ela está compartilhando os brinquedos, ela vai lembrar que a mãe automaticamente disse que não pode. O que ela vai fazer quando a outra criança pegar o seu brinquedo? Não pode. Deixa eu citar um exemplo aqui para explicar melhor ao telespectador. Você leva o seu carro ou qualquer motor para resolver o problema, não está com algum problema, e você já identifica, o problema está aqui e tal, então fica mais fácil para o mecânico. Sim. Tá, quando, no caso do psicólogo, já tem um histórico, já sabe que tem um histórico na família, nada legal, então já sabe que ali é uma reação. E quando, através de uma investigação, percebe-se que lá no seio da família não tem nenhum problema e nem na escola, mas o aluno é problemático. E aí? O que fazer para fazer? Qual é a raiz de tudo isso? Vamos investigar mais. Eu trabalho muito a parte da psicanálise. Que acontece também, né? Sim, acontece. Porque a psicanálise trabalha muito o subconsciente, o inconsciente, a memória genética.
E na escola, hoje, ainda é uma novidade trabalhar a psicanálise. Ainda é muito Piaget, Vygotsky, que eu gosto também, mas que não entra assim num sentido mais íntimo da criança. E quando acontece isso, nós precisamos investigar um pouquinho mais. Em algum lugar existiu um problema. A criança não nasce a não ser quando tem um transtorno. Nós precisamos ver se há um transtorno aí. Existe o transtorno do espectro autista, existe o transtorno de hiperatividade e atenção, né? Aliás, que é um transtorno que hoje em dia qualquer um tem, só se brincar demais, né? E isso é muito perigoso. Por isso também a importância do psicólogo na escola. Os fatores hereditários entram aí também? Entram também. Então, 50% fator hereditário e 50% do meio. Vamos que atacar os dois ao mesmo tempo. Exato. Agora, é importante usar a psicanálise nesses casos? Eu gosto de usar a psicanálise porque ela me dá mais intimidade com o processo de desenvolvimento da criança, né? E outras abordagens também, como Erik Erikson, que vem, é uma pós-psicanálise e que é mais usada, né? Não a psicanálise de Freud, a freudiana, aquela que fala do id, do ego, isso a gente já deixa um pouquinho para lá. Mas, baseado nesses fatores, como a gente já entende isso, a gente vai saber entender o que está acontecendo na cabeça da criança. E o emocional é muito importante, então as emoções são importantes. Professora Neiliane, então, a sua creche se preocupa também com a questão psicológica das crianças como forma de melhorar essa relação entre aluno, professor, família, né? E prepará-lo para o futuro. Né? Na verdade, a Adiante do Saber conta também com profissionais, né, qualificados, com pedagogos. Nós também temos os cuidadores, né, que é para criança do período do maternal. Mesmo cuidadores precisa de especialização. Né? Não basta só gostar de criança. Não. É importante também. Né? É importante, porque na verdade o cuidador ele tem um trabalho assim, ele precisa saber como lidar com certas situações, né? Abordar a criança, como a Cláudia, né, falou, o pegar, o não, o porquê do não, a forma do não. Enfim, buscar ali um ponto de equilíbrio. Tem que ter o meio, né, a forma de abordar a criança. Como também tem que o cuidar, né, o zelar, a higienização da criança. Nós temos também acompanhamento com a nutricionista também, né, um cardápio feito pelo nutricionista, né, baseado muito em frutas, alimentações mais saudáveis. Nós também nos preocupamos em relação à saúde da criança em si, né? Nós vemos aí muitos casos de crianças que estão com problemas de tosse, né, gripe, essas coisas. Então, nós não aplicamos nenhum tipo de medicação. Porém, nós trabalhamos aquela questão de comunicação com a família, né? A criança não está bem, tem a comunicação, porque muitas vezes o pai pensa assim, meu Deus, meu bebê é muito pequeno para ir para uma creche. Será que vão saber cuidar? Né? Então, essa segurança a gente tenta passar para a família, né? No atendimento. Claro. E é isso. Para encerrar nossa conversa, até que ponto é importante essa relação, esse entrosamento, melhor dizendo, entre a equipe de psicólogos e pedagogos? É importante essa relação porque a gente não está ali só para olhar para a criança. A gente está, como a Neire disse, para dar um apoio e suporte aos profissionais também, pedagogos e cuidadores. Porque às vezes eles também têm problemas, né? Eles também têm filhos, como a Neiriane falou. Nós também temos nossa vida, né? E eles também. Então, o que acontece? Às vezes uma professora não está muito bem e precisa de uma ajuda. Então, tem ali uma intervenção para fazer. Ou o que nós vamos fazer com relação
por exemplo, a fase em que as crianças estão se conhecendo mais. Então, vamos para a sala de aula ajudar esse professor a fazer alguma atividade que essa criança consiga colocar isso para fora, ou seja, desenvolver-se da melhor maneira possível dessa fase, para não ficar com nenhum trauma e ajudar o professor a lidar com isso. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, boa noite. Muito obrigado também, professora Neiriane. Muito obrigado Sucesso. também, obrigado mesmo, tá? Legal. Antes de encerrar, eu quero mandar uma boa noite especial ao professor Marcelo Fontinelli, que ontem ficou mais experiente, né? Completou mais um ano de vida. Parabéns, professor. Muito obrigado pela audiência e pela boa amizade, ok? Depois do intervalo, a gente volta com mais uma entrevista não menos importante para você. São apenas 2 minutos. Até já.